Bem-vindos! Meu nome é Giovana Lime, estou com o professor Marco Antônio Teixeira para falar sobre a pesquisa Ethos Organizacional e Controle da Corrupção, o TCU sob uma ótica organizacional. Bem-vindo, professor. Obrigado. Sua pesquisa busca compreender o Tribunal de Contas da União, ou TCU, à luz de seu desenvolvimento histórico e organizacional. Vocês iniciam indicando os diversos percalços do órgão, desde a criação até a Constituição de 1988. Como poderíamos resumir esses percalços? Assim como o Brasil, desde a República, enfrentou momentos políticos de abertura para a democracia, de retorno do autoritarismo, todas as instituições do Estado também passaram por esse processo. Então, o TCU ele nasce como um órgão que vai analisar a legalidade das contas do governo federal, antes de ir ao Congresso, né? E logo no começo, por exemplo, o presidente da República já retira a atribuição do TCU porque ele se sentiu incomodado com isso, né? No Estado Novo, Vargas fez a mesma coisa. Em 64, você teve novas atribuições e outras atribuições retiradas, ou seja, você tem uma história de instabilidade que coincide com a história política do país, que só vai ser superada, como tudo que nós estamos vivendo agora, a partir de 1988. A redemocratização significou um novo momento na trajetória de desenvolvimento do TCU. Quais os principais marcos desse novo momento? A Constituição de 88 foi uma Constituição que trouxe uma característica muito interessante para o país, porque ela estimulou, de um lado, o processo de participação da sociedade e, de outro, uma maior abertura das instituições do Estado para a sociedade também. Então, se nós pegarmos aí o artigo 70 da Constituição Federal, que delimita lá as atribuições do controle externo, onde está incluído o TCU, lá fala, inclusive, de relação com a sociedade, de transparência dos seus atos. Então, se eu fosse resumir objetivamente, o TCU se abriu para a sociedade. Se aproximou de outros órgãos que não apenas órgãos do Estado, né? Tornando-se, inclusive, mais conhecido e, obviamente, também mais permeável às opiniões e às pressões que a sociedade faz, né? Agora, do ponto de vista de atribuições, o órgão teve suas atribuições ampliadas. Ele deixou de ser um órgão que apreciava somente a legalidade, ou seja, o gasto cumpriu a lei, o dinheiro foi para onde deveria ir, e passou também, durante o tempo, a avaliar impacto de política pública. Ou seja, tão importante quanto saber no que o dinheiro foi gasto, passou a ser também saber se o dinheiro produziu o efeito que se esperava. Vocês lidam com um tema bastante em evidência e controverso, que é a questão da análise pelo TCU de grandes obras e de eficiência do gasto dessas obras. Você poderia contar para a gente como são feitas essas avaliações e quais os impactos que ela tem sobre as políticas públicas e sobre o país? Vamos pegar, por exemplo, obras de grande vulto, não é? Todo ano, entre fevereiro e setembro, o TCU tem que fazer auditoria em obras de grande vulto por uma razão simples. É preciso decidir se para o orçamento do ano seguinte essas obras continuarão recebendo recurso. E o que acontece? Auditores do TCU vão em loco, tá? Verificar o andamento dessas obras e se elas cumpriram o projeto original no sentido de andamento e de material previsto, tá? Do ponto de vista do próprio projeto para ser utilizado na obra. Porque, note bem, tem muita gente que pensa que corrupção, desvio de dinheiro público só acontece na licitação. A licitação pode estar perfeita, tá? O contrato pode estar perfeito. Nada garante que, em loco, a obra está sendo feita da forma que originalmente estava prevista. Então, portanto, somente auditorias dessa natureza podem determinar. No caso das obras de grande vulto, o que acontece? O TCU, em setembro, manda essa relação para o Congresso Nacional e se posicionando. Se a obra for regular, a posição é pela regularidade e pela continuidade do repasse de recursos. Se a obra tem irregularidades sanáveis, que é algum problema relativo a algum projeto que precisa ser reformulado, alguma coisa dessa natureza, mas que não implica em atraso ou em desvio de recurso, também se opta pela continuidade da obra e se fixa um prazo para que a irregularidade seja sanada. Existem dois quesitos em termos de posicionamento que pode comprometer uma obra. Uma é irregularidade insanável, e aí você tem que suspender até que a obra seja novamente reauditada e aí você possa destravar a torneira para poder repassar recurso. E a outra é retenção cautelar, ou seja, a obra é um conjunto de ações e somente uma ação tem problema. Então, o que você faz? Você propõe a suspensão do recurso equivalente àquele problema detectado, mas a obra permanece sendo tocada no seu conjunto. Mas note bem, o TCU propõe, cabe à comissão mista do Congresso Nacional se posicionar sobre se a obra vai ser suspensa ou não. Então não é o TCU que paralisa as obras? Não, ele sugere, tá? O TCU, assim como os demais tribunais de contas, são órgãos auxiliares do Legislativo.
Ou seja, eles produzem parecer, fazem auditoria, enviam para o Poder Legislativo e, a partir daquilo, o Poder Legislativo toma decisão. Obviamente que o TCU já manda com a recomendação. O Legislativo, se quiser, pode simplesmente reverter aquela recomendação, como já aconteceu algumas vezes. Tá? Então, ou seja, o assunto ele é cercado de controvérsia, mas eu acho que qual é o grande ganho? Você traz um debate público muito interessante sobre o que é um bom uso do recurso público. Obrigada, professor. E para saber mais sobre a pesquisa, acesse o link abaixo. Obrigada.